no material. Não, Daniel, esta unidade curricular, ela não tem aulas presenciais, tá? Essas unidades curriculares curtas, tá, pessoal, de uma semana, essas não têm aula presencial. Sempre quando tiver aula presencial, eu vou avisar vocês, tá bom? Então, a unidade curricular anterior tinha aulas presenciais, acho que nem todos tiveram aula presencial ainda, e essa segunda unidade curricular, ela não tem aula presencial, tá bom? Essas são unidades curriculares que a gente chama autoinstrucionais, né? Elas têm um material menos denso, é uma unidade curricular menor, né? Mas que vai inserindo vocês nos estudos aos poucos, né? Para depois a gente realmente chegar com conhecimento específico, e aí todas as unidades curriculares, a partir de um ponto, terão aulas presenciais. E aí vai o curso andando para frente, tá bom? Beleza? Então tá, pessoal, ó, combinado então, tá? Até quinta-feira para vocês fazerem aí o questionário avaliativo. Eu não sei, Laiane, se tem aula no Senai essa semana, tem que ver na tua unidade, tá? Porque são muitas turmas, tá? É o que acontece, tá, pessoal? São muitas turmas juntas aqui, muitas turmas não, uma turma, mas são muitas escolas. Aí tem escolas que já tiveram as 2 aulas presenciais, tem escolas que tiveram uma e tem escolas que ainda não tiveram nenhuma. Então, dependendo do tipo de escola, pode ser que tenha aula, pode ser que não tenha. Tem alguém aqui que já teve as 2 aulas presenciais? Já teve 2? Ou não? Não? Ó, teve gente que já, ó. Teve gente que ainda não teve nenhuma aula presencial? Ó, teve gente que teve só uma, teve gente que não teve nenhuma. É, porque daí varia do cronograma da escola, tá, pessoal? Então, quanto às aulas presenciais, eu consigo avisar vocês, tá? Quais são as unidades curriculares que terão aula presencial e o que vocês verão na aula presencial. Mas quando tem aula e quando não tem, eu não consigo dar para vocês essa informação, tá? Aí vocês têm que consultar na escola. Fechou? Fechados, estamos fechadíssimos. Aviso. Quando tiver, eu aviso. Quando for ter, eu aviso. Tá? Então tá, rapaziada. Boa noite, Jean. Boa noite. Seja bem-vindo. Então vamos começar. Hoje nós vamos ter quiz também, tá? Ou, inclusive, tá? Deixa eu só botar um negócio aqui. Inclusive, a estruturação dessa aula, ela tá um pouco diferente, tá? Eu vou falar para vocês. Na unidade curricular anterior, né, a gente foi costurando os assuntos um no outro, né? A gente não tinha muito uma divisão entre um assunto e outro, certo? Nessa unidade curricular, como eu consigo abranger, né, para ela ser curta, né? Eu consigo abranger todos os assuntos que estão lá. Então eu separei a aula nos capítulos do livro, certo? E aí a gente também consegue falar dos assuntos, né, de uma maneira mais separadinha, tá bom? Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no. Pera aí. Ué, não tá dando para mexer essa semana. Ah, não, é aqui. Borracha. Pera aí, gente. Deixa eu só. Ah, bom, não importa muito. Deixa eu só travar minha câmera aqui. E daí nós já vamos começar. Então, pessoal, essa semana eu vou trazer os capítulos que tem lá no material de vocês separados, tá? Então a gente vai falar de vários assuntos separados na noite de hoje, beleza? Vamos lá, então. Então, pessoal, a gente começa falando ali do capítulo 1, né? O capítulo 1, ele trata de projetos de maneira geral, tá? É que assim, a Natália falou que fica bom essa separação de páginas e capítulos. É que tem unidades curriculares que dá para fazer isso. Tem unidades curriculares que eu não consigo fazer isso, porque é muito assunto. Então, quando eu conseguir fazer, eu prometo que eu faço, tá bom? Então, capítulo 1, a gente vai falar um pouquinho de projetos, tá, pessoal? Quando a gente fala de projetos, né, seja qual for o tipo de projeto, tá? Não interessando qual é o tipo de projeto, a definição de projeto diz que o projeto ele é um documento aonde especifica de uma maneira detalhada qual é o caminho que se deve percorrer para alcançar os objetivos que a gente se propôs.
Então, esta é uma definição bastante abrangente, né? E também bastante aceita de projetos. Então, independente do tipo de projeto que a gente se propõe a fazer, esta definição ela serve, tá? E aí, esses projetos, sejam de qual tipo forem, eles podem ser aplicados em ambientes acadêmicos, ambientes organizacionais, ou ainda eles podem ser projetos de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é um tipo de projeto que ele é aplicado amplamente no âmbito acadêmico, tá? Aí seja no curso técnico, seja na faculdade, seja no mestrado, doutorado, de maneira geral. E para que serve um projeto acadêmico, né? Ele serve para o pesquisador, né, a pessoa que está fazendo aquela pesquisa, descrever o que ele deseja pesquisar. Então, num projeto de pesquisa estará escrito o que a pessoa deseja pesquisar, tá? Depois nós temos os projetos empresariais. Deixa eu... Nos projetos empresariais, tem o objetivo de quê? Como empresa, a empresa sempre vai estar, né, tentando criar oportunidades, seja uma oportunidade de produto, seja uma oportunidade de serviço, né? Então, no projeto empresarial, não terá nada mais, nada menos, né, do que ali descritos objetivos e como irão alcançar esses objetivos de novas oportunidades para a empresa. Depois nós temos também os projetos sociais, né? Os projetos sociais ali, eles têm um objetivo muito importante na sociedade, né? Que é basicamente proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de algumas pessoas ou comunidades mais carentes ou mais desfavorecidas, tá? Então, os projetos sociais têm esse objetivo. Os projetos culturais, né? O objetivo dos projetos culturais é levar qualquer tipo de cultura, manifestação artística, esporte, tudo que vocês possam imaginar de cultura, de uma maneira geral para a população, de uma maneira bem ampla, tá? E por último, nós temos os projetos pessoais, que são será que são aqueles projetos que a gente pensa assim lá no Réveillon, né? Esse ano eu vou fazer isso. E no final acaba não fazendo nada. Não, pessoal, não é bem isso, tá? Os projetos pessoais são os projetos de vida que a gente tem, né? Como, por exemplo, vocês que estão aqui na aula comigo hoje, vocês têm um projeto de vida de se formarem técnicos de segurança, né? Então, vocês estão fazendo curso para que vocês possam chegar lá. Então, algumas metas são traçadas nesses projetos pessoais. Mas a gente pode ver como uma característica igual para todos, né? Que eles são definições de objetivos e como a gente vai chegar, né? Então, por isso que aquela definição funciona para todos os tipos de projeto, beleza? Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, independente do tipo de projeto, ou de quanto dinheiro vai ser empreendido, ou de quanto esforço vai ser colocado naquele projeto, algumas características são comuns para todos eles. Quais são essas características? Primeiro, um projeto tem de ter uma duração limitada. Nenhum projeto deve ser eterno. Todo projeto tem início, meio e fim. Ou, no mínimo, uma data para começar e uma data para terminar, tá? Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês quando a gente fala de projetos. Segundo, todos os projetos têm recursos definidos. Não existe bolso sem fundo. Todos os precisam ter um recurso definido, tá? É todo o conteúdo, Railson. O questionário avaliativo abrange todo o conteúdo, tá bom? Terceiro, todo projeto tem que ter um objetivo definido. Por quê? Se nós não temos um norte, nós não temos para onde olhar, não temos um horizonte, a gente vai ficar andando em círculo, né? É o famoso, se eu não tenho para onde ir, qualquer caminho serve, inclusive caminho nenhum. Então a gente tem que ter também no projeto um objetivo muito definido, aonde vai, para onde vai e aonde a gente quer que chegue o nosso projeto. E outra coisa, o último ponto que é muito importante é que cada projeto ele é único.
Você não vai fazer o mesmo projeto mais de uma vez, certo? Comecei o projeto, fiz o projeto, finalizei, acabou. Arquiva aquele projeto e inicia outro. Cada projeto é único, é filho único, tá? Só tem uma forma de cada projeto. Então, pessoal, é a partir dessas características que a gente viu, é que a gente consegue acabar definindo quais são as fases de um projeto, tá? Então, pessoal, basicamente, a primeira fase do projeto é uma fase que se chama concepção do projeto. O que acontece na concepção, tá? Na concepção é onde a gente procura entender quais são os principais objetivos do projeto e o que a gente pretende alcançar com aquele projeto que a gente está colocando, né, a nossa energia, dinheiro, enfim. E aí, na fase de concepção, existem 3 pontos muito importantes. O primeiro é a ideação. O que é a ideação? É um momento onde acontece um brainstorming, né? O que é o brainstorming? O brainstorming é uma reunião, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Onde acontecem, da onde saem, né, muitas ideias para algum problema, tá? E a partir dessa reunião de brainstorming é onde saem várias ideias para a gente solucionar o problema do projeto, né? Todo projeto, né? Obviamente, ele vai partir de algum problema que a gente tem para resolver, né? E aí, na fase de ideação, é onde a gente cria essas ideias, né? Então, ideação, né, de ideias para solucionar o problema do projeto. Uma segunda parte da concepção, que é muito importante, é a parte de registro de patentes e marcas. Alguns projetos precisam saber, né, principalmente projetos de produtos, se já não existe aquele produto no mercado. Então, a gente vai garantir que não exista um produto igual que já tenha uma patente, né? Porque se já tiver uma patente, a gente não pode, ou se a gente fabricar o mesmo produto, a gente tem que pagar para o dono da patente. E a terceira parte, na fase de concepção, é a pesquisa de anterioridade, tá? Tudo no livro, tudo que eu estou falando aqui está no livro. Pesquisa de anterioridade. É saber se a empresa já fez, tá? O que a gente está pretendendo fazer, né? Porque se já fez, a gente vai buscar saber o porquê que não deu certo, né? Para não cometer os mesmos erros, tá? Então essa é a fase, que é a primeira fase de um projeto, que é a concepção, ok? A segunda fase é a fase de fundamentação teórica. E é aqui, né, que às vezes a perninha treme do pessoal que vai fazer um projeto, né? Porque precisa de muita pesquisa na parte de fundamentação teórica, tá, pessoal? Não sei se vocês já leram, já tiveram acesso. Não é bem a de correção, dentro, é o final da fundamentação teórica. Ou já fizeram um trabalho acadêmico longo, né, de, sei lá, 70, 80, 90 páginas, né? Geralmente a gente tem lá no final. Bom, se vocês pegarem um artigo, qualquer coisa assim, muita fundamentação teórica, né? E o que é a fundamentação teórica, né? Inclusive, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o tamanho de uma fundamentação teórica de uma dissertação de mestrado. Enquanto isso, eu vou falando. Então, o que é a fundamentação teórica, tá? A fundamentação teórica é aonde a gente vai procurar embasamento de coisas que já existem, pesquisas que já existem, livros que foram escritos, né? Baseado na nossa pesquisa. Então, lá eu estou pesquisando sobre tendências de EPI no mundo. Vou escrever um artigo sobre isso. Quais são os outros artigos ou quais são os outros livros que já falaram sobre isso? E isso vai dar uma boa base para o meu artigo, né? Por quê? Porque eu vou, a partir dali, né? A partir dali, mostrar que aquele meu artigo ou minha dissertação ou meu trabalho que eu estou escrevendo está bem sustentado por outros trabalhos que outras pessoas escreveram, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês o tamanho de uma fundamentação teórica, aí vocês vão entender o porquê que eu falei que muitas pernas tremem, tá? Ó, esse vai aparecer aí para vocês. Esse trabalho aqui é o trabalho de dissertação de mestrado, é o meu trabalho de dissertação de mestrado, né? Que eu fiz em 2019. E aí eu vou mostrar quantas... É um trabalho que tem 98 páginas, e eu vou mostrar quantas referências foram usadas, tá? E a referência, né?
É a partir da fundamentação teórica que a gente tira as referências, né, para escrever o nosso trabalho. Então, aqui começam as referências, ó. Cada início desse é uma referência diferente que eu tive que ir atrás para poder embasar o meu trabalho. Olha quantas tem. Não acaba nunca. Viram? Quantas referências tem? E é aqui na fundamentação teórica que aí o trabalho vai ter um corpo, né, pessoal? Então, por isso que a fundamentação teórica, ela é bastante importante, porque é ela que vai dar essa base para o trabalho de vocês. Não existe um trabalho acadêmico sem uma pesquisa bibliográfica, sem um referencial teórico, sem uma fundamentação teórica, tá? É bastante coisa. Não, lógico, né? É um trabalho bem longo, assim. Os trabalhos normais, tá? Eles não têm toda essa base, né? É porque ali, né? É a obtenção de um título de mestrado, onde te coloca num lugar que muitas poucas pessoas têm acesso. Então, lógico, tem que ser um trabalho muito bem embasado, né, pessoal? Então, porque geralmente trabalho de mestrado na área técnica, na nossa área aqui, né? Que nós estamos falando, nós, eu e vocês, né? Na nossa área técnica, né? Geralmente a gente vai pegar algo que já existe e vai aplicar para uma outra coisa, né? Então, por isso que tem que ter bastante embasamento, mas é assim que funciona a fundamentação teórica, tá? Depois, a terceira fase dos projetos, período de tempo que gasta. Cara, a gente perguntou, né? Desculpa. Eu entrei no mestrado em 2017, em março, e saí em dezembro, e terminei em dezembro de 2019. Lógico, eu não fiquei esse período todo escrevendo, né? Mas eu tirei ali um ano e pouco para terminar, tá? E eu tive vários problemas no meu trabalho, assim, bem caótico, assim, mas tudo certo, são coisas que acontecem. A terceira etapa dos projetos, né, é a etapa de planejamento. Na etapa de planejamento é onde a gente vai sair dessa etapa com um plano, tá? O que é esse plano? O plano é um documento onde a gente conseguirá acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo, tá? Então, nessa etapa, na etapa de planejamento, é uma etapa bem minuciosa, tá, pessoal? É muito importante. É onde a gente vai identificar e conseguir quantificar, né, transformar em número quais são os recursos que a gente precisa. Recursos financeiros, recurso de tempo, recursos humanos, tudo que a gente precisa, beleza? O plano, que é o documento que sai da fase de planejamento, é o fruto desse planejamento e vai nos permitir gerenciar o projeto e também o tempo, os custos e as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, o plano vai nos permitir fazer isso, beleza? A quarta fase dos projetos é uma fase muito importante também de viabilidade e execução. Na verdade, são duas fases em uma. A viabilidade, né, depois que eu estou com o meu plano pronto, eu vou ver, né, se é possível que, a partir do que eu escrevi, saber se é possível money, né, se é possível dinheiro, se aquele projeto é viável ou não. O projeto sendo viável, eu passo para a quinta fase, né, que é a fase de execução. Que aí é onde eu pego o plano do projeto e executo exatamente como eu planejei. Obviamente, tá, pessoal? Não vou mentir para vocês aqui dizer, não, vai ser certinho como tá lá no plano. Não vai ser, tá? Sendo bem sincero. Algumas coisas nós vamos ter que adaptar, algumas coisas nós vamos ter que rebolar para remarcar, para melhorar, para adequar no tempo, puxar o pessoal de volta e dizer, não, vamos voltar aqui para o projeto, mas, né, o plano tá ali para ser seguido. Mas é óbvio, né, pessoal? A gente tem que ser bastante flexível, né, para poder gerir esse projeto, beleza? E aí a última fase é a fase onde a gente colhe, né, ou avalia os resultados, tá bom? Essa é a última fase aonde a gente espera, né, que tudo, tranquilo, Bruno, seja bem-vindo. É onde a gente espera que tudo que foi planejado tenha ocorrido durante a execução. Então, todos os resultados provenientes do nosso projeto
tem que ser documentados, aonde a gente vai observar quais foram as novidades que o nosso projeto proporcionou, quais foram as tecnologias que a gente utilizou, quais são os produtos, quais são os serviços que podem ainda melhorar, ou ainda que podem ser aí desenvolvidos futuramente. Beleza? Pessoal, ok sobre projetos? Alguma dúvida? Ok? Beleza? Se assustaram com a fundamentação teórica? Assusta. Confesso que assusta, tá? Então tá. Vamos lá. O capítulo 2 fala de, lógico, né, engatilhando um assunto no outro, métodos de desenvolvimento do projeto, tá? Para a gente ver o que é um projeto, quais são as etapas, e aí existem alguns métodos para a gente acabar desenvolvendo esses projetos, ok? Então, para que a gente tenha aí um certo sucesso, né, no projeto onde a gente está se propondo a fazer, a gente precisa, né, usar de alguns métodos de desenvolvimento de projetos. Ah, professor, posso não usar? Pode, mas a chance de dar errado é muito grande, tá? Se a gente tem as ferramentas, se a gente tem os métodos que já foram validados, que são utilizados, não tem por que não usar, né? A gente tem que usar. Então, os métodos de abordagem, tá? Que são os mais utilizados, utilizam de alguns fundamentos lógicos e processos de raciocínio para que eles possam ser concebidos e utilizados, tá? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora num campo, tá? Alguns métodos são bastante imaginativos, tá? Então a gente vai ter que se esforçar, fechar o olhinho assim, ó, para a gente sair fumacinha da cabeça, para a gente poder sair uma fumaceira da cabeça, para a gente poder mais para frente, Karina, mais para frente, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses métodos, tá? Então os métodos são eles, né? O método indutivo, dedutivo, indutivo-dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético e método da complexidade, tá? Então, vamos lá, cada um deles. Alguns são mais simples de entender, tá? E os mais simples são os mais utilizados, tá bom? O método indutivo, né, que talvez seja o mais simples de todos, ele considera somente conceitos ou conhecimentos que já foram experimentados, tá? Então, por exemplo, a minha dissertação foi construída utilizando um método indutivo. Por quê? Eu peguei coisas que já existiam, usei para outras finalidades e escrevi a minha dissertação, né? Então a gente utiliza toda a base de conhecimento que já é existente. A partir disso, né, o pesquisador vai desenvolver a sua teoria a partir de coisas que já existem, né? Então, se já tem coisas que existem, tem muitas coisas que a gente não precisa fazer de novo. Por exemplo, eu conheci um rapaz que escreveu uma dissertação de mestrado onde a pesquisa dele não deu certo. É interessante isso a gente pensar. Imagina tu ir para lá, apresentar um trabalho, tá? Para uma banca, pessoas altamente qualificadas, sobre uma pesquisa que não deu certo. Vocês acham que uma pesquisa que não deu certo, tá? Tem algo para contribuir ou não tem algo, ou não tem nada para contribuir? Sim ou não? O que vocês acham? Tem? Tem. Sim. Sempre tem. Exato. Então, uma pesquisa que deu errado, pessoal, se ela foi muito bem feita e muito bem encaminhada, ela tem muito para contribuir. Muitas vezes tem mais para contribuir do que uma que deu certo. Por quê? A pessoa que vai partir daquela pesquisa vai pegar esse material e vai dizer: ó, oh, isso eu não vou fazer porque deu errado, não deu errado, deu errado, deu errado, deu... já vai cortar o trabalho meio que pela metade, né? Então, uma pesquisa que dá errado, ela também tem muito a contribuir. Por isso, né, que o método indutivo utiliza de conhecimentos já existentes, não só coisas que deram certo, mas também coisas que deram errado. A Carolina falou, você aprende errando, é a maior experiência. É o pior jeito de aprender, né? É errando. Eu sempre falo que o aprendizado ele pode vir de 3 maneiras, né? O primeiro tipo de aprendizado, que é o melhor que tem, mas é o que tem menos pessoas que conseguem aprender, que é o observando, né? Você observa e aprende. O segundo método, que algumas pessoas conseguem aprender, que é o fazendo,
E o terceiro método, que é o que é onde a maior parte das pessoas aprende, que é sofrendo, né? Que é onde a gente sente na pele e aí sim a gente aprende, né? Infelizmente, né? É onde a maior parte das pessoas aprende, eu me incluo nisso também, né? Às vezes é sofrendo, errando, não dando certo, etc, né? Bem-aventurados são aqueles que aprendem com o erro dos outros, né? Só observando. Ah, óbvio que aquela pessoa errou ali, então eu sei que já não dá certo, né? É normal, normal. Tá? Então, o método indutivo, né, usando dados já existentes, ele induz o pesquisador a uma conclusão. Por isso que o nome dele é método indutivo. Beleza? Agora começa a ficar mais complexo, tá? O segundo método é o método dedutivo. O método dedutivo, ele parte de hipóteses, né? O que são hipóteses, né? São perguntas onde eu não tenho certeza da resposta, tá? Eu tenho uma vaga ideia, mas eu não tenho certeza. Então, eu inicio com uma pergunta central e, a partir dessa pergunta central, eu vou avançando na minha pesquisa, né? Por exemplo, por que deixa eu pensar aqui. Por que o trabalhador tem que trabalhar de bota e não tem que trabalhar de chinelo? É uma pergunta. Então, eu posso, a partir da minha pesquisa, disso, né? Dessa pergunta. Então, isso, né? É o método dedutivo, tá? Então, essas hipóteses que eu coloco, todas elas têm que ser verdadeiras, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia do porquê tem que trabalhar de bota e não pode trabalhar de chinelo. Então, eu sei que essa é uma hipótese verdadeira, ok? Então, isso é o método dedutivo. Eu colocar várias hipóteses, né? E a partir dessas hipóteses verdadeiras, né? Eu vou para a minha pesquisa. Se eu tiver uma hipótese que é falsa, eu não uso o método dedutivo. Aí eu uso um outro método, que é o método hipotético dedutivo, tá? O que é o método hipotético dedutivo? Quando eu uso quando eu parto, né, de uma hipótese que ela pode ser falsa. Aí eu posso usar a mesma pergunta de antes, só que ao contrário, né? Por que todo mundo usa chinelo e não bota, né? Essa é uma pergunta que eu sei que não é verdade, porque a maior parte das pessoas usa bota. Mas, com essa afirmação falsa, também a gente pode chegar numa pesquisa, né? Por quê? Porque a pesquisa ela pode ser tanto de trás para frente quanto de frente para trás, né? O normal é a gente fazer de frente para trás, tá? Os métodos mais normais de serem utilizados, tá? Vou ser bem sério, é o indutivo e o dedutivo. Daqui para frente a gente não costuma muito utilizar, mas existe, então a gente, né, tem que colocar tudo no mesmo balaio aqui para a gente poder falar, tá? Então, eu pego essa minha hipótese, né, que eu criei, verifico ela. É verdade que as pessoas usam mais chinelo que bota para trabalhar? Não, é mentira. Então, essa hipótese está fora, eu parto para outras hipóteses. Então, esse é o método hipotético, daqui para frente, só para trás. Esse é o método hipotético dedutivo, tá? Agora a gente vai mais para o campo da imaginação ainda. Com o método dialético, né? Dialético. Esse é um método que toma como verdade que todas as coisas estão relacionadas de alguma forma. Então, por exemplo, tá? Pessoas usarem mais bota do que chinelo, no método dialético, a minha pesquisa vai partir de que tem um motivo pelo qual as pessoas usam mais bota do que chinelo. Ou tem um motivo pelo qual as pessoas usam mais chinelo que bota. Isso faz tudo estar interligado. Então é isso que o método dialético prega. É que sempre no final de uma hipótese eu vou ter sempre o início de outra hipótese. Então eu vou sair de uma pergunta para outra pergunta, para outra pergunta, para outra pergunta, para outra pergunta. E isso, pessoal, se vocês já estudaram um pouco assim de filosofia, algo assim, isso era um método muito utilizado lá na Grécia Antiga, né? Nos antigos filósofos, pensadores, né? Por isso que o nome era pensadores, né? Porque eles lançavam muitas perguntas, né? Sem problema, Júlia. Seja bem-vindo. A aula está sendo gravada também, tá? Muitas perguntas e formulavam perguntas em cima de perguntas, né? E isso acabava ficando bem complexo, né? Para quem busca realmente entender esse caminho, tá? Então, o método dialético, né? Ele é o mais antigo, ele não é o mais utilizado, mas ele é o mais antigo aí
no campo da pesquisa, tá? Justamente por esse fato aí de perguntas em cima de perguntas que eram, né, feitos pelos filósofos romanos, filósofos gregos, né, lá da antiguidade. Outro tipo de método é o método da complexidade, é o último que a gente vai ver. Esse aqui é o método mais doidão que eu falo, né? Porque esse aqui, esse é bem imaginativo, assim, ele é bem específico, tá? Então, o criador do método da complexidade, né? Vocês podem ver que o slide já começa falando do criador do método para jogar o problema para ele, né? Não jogar o problema para mim. Mas o criador desse método, ele concebeu que tudo que acontece ou tudo que está dentro de uma pesquisa tá tudo costurado em conjunto, tá? Então, ele pressupõe que tudo que está costurado em conjunto, se eu mexer para cá, alguma coisa, por exemplo, assim, ó, vocês pensam que cada dedo meu aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, certo? Ó, cada dedinho meu aqui que está costurado, certo? Ó, cada um desse é uma hipótese, é uma pergunta, é um projeto, é uma pesquisa, né? E eu não consigo movimentar só esse dedo sem movimentar o resto, certo? Ó, não consigo. Para movimentar essa pesquisa aqui, eu tenho que arrastar todo o resto. Então ele pensou que todas as pesquisas ou todas as hipóteses, né, estão atreladas de alguma maneira entre si. Então todas as pesquisas são dinâmicas. Por quê? Se eu preciso, para mexer com uma pesquisa, eu preciso arrastar todas as outras, então ela é dinâmica, ela nunca fica parada, ela nunca fica estática. E aí ele conseguiu separar em 4 temas, tá? Basicamente, a pesquisa dele, que é ordem, desordem, iteração e organização, tá? Então, esses elementos, né, lá no pensamento dele, né, estão em constante articulação e a partir disso ele consegue ali ampliar os conhecimentos dele, tá? Mas isso é bem, pessoal, bem assim, ó, bem lá no campo do fruto da imaginação, tá? Esse ele não é nem muito utilizado, assim, são coisas bem específicas, tá? Então esses, né, foram alguns métodos de projetos, né? Aí, adiantando já para vocês, né, indutivo ou dedutivo, tá? Os outros são mais específicos para outras coisas, beleza? Alguma dúvida, pessoal, do capítulo 2? Todas, né? Tô botando um sprayzinho aqui, senão a minha garganta não aguenta. Tudo certo? Então tá. Então, como a gente falou, né, sobre hipóteses, né, sobre perguntas, né? Então a gente vai ver um pouquinho aqui como fazer essa formulação, da onde que a gente vai partir, né, para fazer perguntas, para supor hipóteses, né, para falarmos sobre isso, tá? Então o capítulo 3 fala disso. Então o problema de uma pesquisa é um questionamento onde a gente procura investigar um tema que já foi previamente definido, certo? Então, o problema da pesquisa sempre vai partir desse questionamento, tá? E as respostas prováveis para esse problema se chamam hipóteses, tá? Então, por exemplo, por que o pessoal usa mais bota do que chinelo, tá? Quais são as hipóteses? Ah, porque cai material em cima do pé, porque machuca o pé, porque é desconfortável, porque a bota protege mais. Então, tudo isso são hipóteses para minha pergunta, tá? E essas hipóteses, né, por óbvio, elas devem ser investigadas e depois de feitas essas investigações, a gente pode acabar confirmando uma hipótese ou não, certo? Então, por exemplo, por que a bota usa-se mais bota do que chinelo em ambiente de trabalho? Ah, porque cai muito material em cima do pé. Aí eu vou atrás de estudar isso e posso chegar à conclusão que realmente cai muito material no pé ou que não cai. E aí isso vai dizer se a minha hipótese é verdadeira ou a minha hipótese é falsa, tá? Isso é importante de a gente saber. Os problemas, de maneira geral, eles podem ser divididos em 2 maneiras, tá, pessoal? Ou eles são de ordem prática, ou eles são de ordem intelectual. Para o campo de trabalho, eles sempre vão ser de ordem prática. O que isso quer dizer? Os problemas de ordem prática pretendem responder questões empíricas ou concretas. O que isso quer dizer?
coisas que acontecem no dia a dia, tá? Coisas que realmente acontecem. Um exemplo é uma empresa lá que está interessada em entender o perfil lá dos seus consumidores para saber como é que ela vai fazer para divulgar os seus produtos e atingir o maior número de pessoas, tá? Então, esse é um exemplo, ok? E os problemas de ordem intelectual, aí ele já vem mais, tá? Tem o objetivo de já aprofundar em perguntas teóricas, mais para a parte acadêmica, tá bom? Então aí a gente já vai mais para o campo da teoria. De maneira geral, né, de trabalhos em empresa, de maneira geral, a gente sempre vai ter problemas de ordem prática. E aí, pessoal, depois de a gente ter as nossas perguntas para o nosso problema, a gente precisa construir as nossas hipóteses. Da onde que vão surgir essas hipóteses? Tem vários locais que elas podem surgir, tá? Primeiro, aí a ordem aqui é de relevância. A primeira é mais relevante e a última é mais irrelevante, tá? O que isso quer dizer, né? A primeira forma de construir hipóteses é mais viável e mais aceitável, e a última é menos aceitável, tá? Então, o suprassumo da construção de hipóteses é a observação, que é quando eu estabeleço a relação com os fatos do dia a dia, observo o problema acontecer e, a partir disso, né, construo as minhas hipóteses para resolver aquele problema, observando, né? Então, eu estou vendo o problema acontecer e o porquê de estar acontecendo, tá bom? Então, esse é um supra-sumo, tá? Depois, resultados de outras pesquisas. Também é muito legal. Por quê? Eu vou pegar pesquisas relacionadas ao que eu estou fazendo, pegar os resultados das outras pessoas e usar a meu favor. Por quê? Se já foi feito, não tem o porquê eu fazer de novo, certo? Não faz sentido, tá? Show de bola. Aí a gente já começa a entrar nas duas últimas, que não tem tanta força assim. Primeiro são as teorias, tá? A teoria, ela busca, né, proporcionar uma ligação com um conjunto de vários conhecimentos. Mas, muitas vezes, vai ficar um fio solto ou outro, né? Onde a gente não vai conseguir fazer a ligação desses conhecimentos, tá? Então, já deixa esse tipo de hipótese, né, mais fraca, vamos dizer assim. E o último é a hipótese da intuição, que é basicamente a pessoa sentir, né? Não, tô brincando. Essa é uma versão, tá? Intuição, que não deixa muito claro as razões do porquê que eu construí aquelas hipóteses. E aí eu não consigo saber se aquela hipótese é boa, se é ruim, se é verdadeira, se é falsa. Então, não tem como dar vazão àquele conhecimento. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente elabora essa lista de hipóteses, né, vocês viram ali do exemplo da bota e do chinelo, rapidinho aqui eu citei umas 6 hipóteses diferentes. Sim, está sendo gravado já. Umas 6 hipóteses diferentes. Então é bem comum, tá? Que essa lista de hipóteses ela seja aí bem extensa, tá? Com várias hipóteses. E também é bem normal que a maior parte dessas hipóteses seja descartável e que a gente não possa testá-la, não pode saber se é verdadeira ou se é falsa, né? Mas o ideal é que todas as hipóteses sejam testadas. O que é serem testadas? É a gente saber se era... Não, tranquilo. Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E aí, para essas hipóteses serem testadas, né, para que elas possam ser testadas, elas têm que ter algumas características. Como? Todas essas hipóteses têm que ser conceitualmente claras, né? Então, os conceitos referentes à pesquisa, né, todos os conceitos têm que estar claros ali para a nossa pesquisa, tá? Segundo, as hipóteses têm que ser específicas. Então, o objetivo da hipótese não é dar mais dúvida, é a gente ser específico e sucinto, tá? Então, tal, ó, por que usam mais bota que chinelo? Porque tem muito acidente do trabalho. Pronto. Sucinto e específico, certo? Bem simples. As hipóteses têm que ter referências empíricas, né? O que são referências empíricas? De coisas que já aconteceram. Então, eu posso ter lá no meu trabalho uma relação, né, de acidente de trabalho de coisas que caíram no pé. Então, isso é uma referência empírica, porque já aconteceu. Ok? Depois, uma hipótese tem que ser parcimoniosa. O que isso quer dizer? É bem melhor a gente ter uma hipótese simples
do que uma hipótese totalmente complexa, que é difícil de explicar, né? Que tem 300 pés, 300 cabeças, né? Então, 300 pés e 300 cabeças, desculpa, que é muito complexo. Então, algo simples, tá, pessoal? Isso ajuda muito. Hipóteses têm que estar relacionadas a técnicas que nós temos disponíveis, porque se não tivermos técnicas disponíveis, não podemos saber se aquilo é verdadeiro ou se é falso, tá? Não adianta eu botar uma técnica. Não, essa é minha hipótese, tem que testar com uma tecnologia que nós não temos aqui na fábrica, não adianta de nada, né? E por último, toda hipótese tem que ser relacionada com alguma teoria, né? Então, como a gente já falou de várias vezes de teoria, né? A minha hipótese também tem que ter aquele reforço teórico, aquela fundamentação teórica, para eu poder ter uma maior aceitação na hora de eu observar essas hipóteses. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Pessoal, se tiverem dúvida, manda no chat, tá? Porque eu não consigo abrir o microfone de vocês, porque é muita gente, tá bom? Show? Então vamos para o próximo assunto. Falamos de hipóteses, falamos de perguntas, falamos de pesquisa, e o que é muito importante quando a gente trabalha com pesquisa? Postura investigativa. Então, pessoal, a investigação é nada mais, nada menos que um processo sistemático, né? Processo que acontece sempre, né? Utilizado para a gente construir um novo conhecimento, ou ainda aí para estar ampliando, detalhando ou atualizando um conhecimento que já existe, beleza? Então, quando a gente traz isso um pouquinho para o ambiente empresarial, aplicar as pesquisas, né, investigando, gerando conhecimento, leva o alcance de resultados cada vez melhores. Por exemplo, a pesquisa de satisfação que vocês responderam da unidade curricular anterior leva a gente a estar melhorando a aula, estar melhorando os slides, ver o que faltou de assunto, né? Então, isso vai melhorando. Então, por isso que essa postura investigativa, as pesquisas são muito importantes. Por quê? As posturas investigativas, elas têm um papel fundamental quando a gente cria alguma estratégia, né? Ou ainda, no caso do técnico de segurança do trabalho, que vai colocar em prática muitos planos de ação, ele tem que ter essa postura investigativa para saber o que ele precisa fazer no plano de ação e quando precisa fazer e quem ele precisa atingir, certo? Então, a postura investigativa é esse comportamento do indivíduo que está sempre na busca de encontrar a razão das coisas, estimula o pensamento, estimula a dúvida, estimula a experimentação, né? Então, essa postura estimula a criatividade, nos coloca, né, num desenvolvimento de habilidade, de avaliar, de comparar, de escolher, de decidir e interferir no ambiente que ele está envolvido. E hoje, pessoal, como funcionário e como patrão também, né? Essa habilidade é uma habilidade muito, muito, muito importante e muito também apreciada pelas empresas, né? A empresa, hoje elas não querem, de maneira geral, tá? Aquela pessoa que chega lá, baixa a cabeça, faz o trabalhinho dela, fala baixinho e vai embora no outro dia, certo? Elas querem a pessoa que vai propor coisas novas, a pessoa mais para frente, entre aspas, né? Que vai observar coisas que estão acontecendo errado e vai propor mudanças, né? Vou dar um exemplo meu, né? Só consigo dar exemplo meu, né? Porque foi o que fiz. Quando eu comecei a dar aula no curso de segurança do trabalho, as aulas começavam às 18 horas, iam até às 22 horas. Então eram 4 horas de aula, tá? Aí o que aconteceu? Tá? O que eu comecei a observar? Que às 18 horas a gente não tinha basicamente ninguém assistindo a aula. E que realmente o pico de audiência era entre 19 e 20 horas. Então não fazia sentido a gente começar a aula às 18 horas. O que eu fiz? Durante várias unidades curriculares eu fui anotando o horário e quantas pessoas tinham. Então às 18 horas não tinha ninguém. Às 18h30 tinha 2 pessoas. Às 19 horas tinham 40 pessoas. Às 20 horas tinham lá 80, 90 pessoas. Por quê? E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei com essa postura investigativa minha? Que não adiantava eu começar a dar aula às 18 horas
Porque não tinha ninguém assistindo. Por que, que não tinha ninguém assistindo? O pessoal estava indo embora do trabalho, o pessoal tinha chegado em casa, estava tomando banho, estava jantando. Tinham outras 1000 coisas que estavam fazendo, porque não dava tempo de chegar do trabalho e assistir a aula. Muitas pessoas assistiam de ônibus, dentro do transporte da empresa, dentro do carro, né? E aí eu peguei todos esses dados, levei para minha chefia e falei, eu fiz essa pesquisa, fiz esse levantamento, o que vocês acham de a gente mudar o horário? Aí a gente conversou, chegou e o horário foi mudado. Hoje o horário das 20 horas é muito bom. Por quê? A maior parte de vocês já chegou em casa do trabalho tem um tempo, conseguiu tomar um banho, conseguiu jantar, conseguiu fazer as coisas tranquila. Para as 20 horas, tá ali sentado e concentrado para poder assistir a aula, certo? Então essa postura investigativa é muito importante e as empresas, de maneira geral, apreciam muito isso. Apreciam muito o funcionário que faz isso. E vocês, como técnicos de segurança do trabalho, postura investigativa é muito importante, tá, pessoal? Porque vocês literalmente vão participar de muitas investigações dentro da empresa por conta de acidente de trabalho, por conta de uso incorreto de EPI, por conta de preenchimento errado de ordem de serviço. Enfim, nós vamos ter uma unidade curricular onde a gente vai passar praticamente a unidade curricular inteira falando sobre inspeções, tá? E aí, nessas inspeções, vocês vão ver quanto essa postura investigativa é importante em todos os tipos que tangem essas inspeções, tá? E aí, como eu falei, atualmente essa postura investigativa ela é muito importante em todas as áreas da vida, sendo pessoal, acadêmico ou profissional, tá? Então, dado um histórico, né, na Idade Média, o homem, lá na Idade Média, que não era incentivado a questionar, e dependendo do que ele era questionado, ele era levado à fogueira, né? Muitas pessoas foram mortas simplesmente por questionarem. E hoje a gente aí pode questionar à vontade, né? Tá livre aí para questionar. E aí, com o passar do tempo, né, esses questionamentos deixaram de ser crimes, né, e passaram a ser apreciados. E com isso, né, ao longo do tempo, a gente se tornou mais questionador e mais investigativo, e é a partir disso que a gente consegue evoluir de maneira geral, não só tecnologia, tá, pessoal, mas em sociedade como um todo. Beleza? E aí, pessoal, no ambiente industrial, a gente tem aí algumas formas, né, de a gente ser investigativos, trabalhando em cima de algumas ferramentas, né? A primeira, que é a mais utilizada, né, que é o benchmarking, né? O que é o benchmarking? O benchmarking é o modo como as coisas são feitas, e aí eu vou investigar a partir disso. Então, por exemplo, vocês trabalham lá entregando, um dos trabalhos do técnico de segurança é entregar o EPI lá para o funcionário. Isso é feito, sei lá, 20 anos da mesma maneira. Então, vocês vão pegar como é feito hoje e vão tentar aplicar algo novo para esse processo. Então, o benchmark é a maneira como as coisas já são feitas, e aí você vai inserir um melhoramento em cima de como aquilo já é feito. Segunda ferramenta, a pesquisa de satisfação, né? Então, a pesquisa de satisfação com os clientes consegue medir ali a nossa satisfação, né? Em relação à empresa. No caso da pesquisa de satisfação aqui da aula, né? Consegue medir a satisfação de vocês quanto à minha aula, por exemplo. Ou quantos materiais que vocês têm disponível, ou quanto lá as perguntas que tem lá, são várias, né? Na pesquisa de satisfação. Terceiro, avaliação dos avaliação dos atributos de produtos e serviços, né? Esse aqui é uma ferramenta, né, que vai ajudar a mapear e comparar o que o nosso cliente acha que o nosso produto é mais valorizado em relação à concorrência, né? Então, por exemplo, aqui na nossa empresa a segurança do trabalho é muito boa porque a gente tem 50% menos acidentes por ano do que o nosso concorrente. Show de bola. Eu usei ali a avaliação de atributos, né? Eu consegui comparar, usei também benchmarking, né? Sabendo quantos acidentes eu tenho, quantos acidentes a empresa tem, certo? Depois nós temos comportamento de compra, né? Esse não tão voltado para a área de segurança do trabalho, mas é lá quando a gente fala do perfil de compra do cliente, quanto ele costuma gastar, tudo isso. E a imagem da marca também é muito importante, tá? Muitas empresas aí, principalmente as empresas grandes, né, gastam aí um caminhão de dinheiro por ano para manter a imagem da marca super intacta, tá, pessoal? E aí eu falo algumas marcas para vocês, né? Por exemplo, Apple, Samsung, Nike, Adidas,
sei lá, Volkswagen. Então, muitas marcas grandes, né, que gastam esse caminhão de dinheiro aí para manter a imagem da marca, porque a marca vende pela marca, né? Tem marcas que vendem pela marca, não necessariamente tanto do produto, né? Por exemplo, pega uma calça de moletom da Nike aí, deve custar uns 200, 250 reais. Eu acho uma calça de moletom de, sei lá, 50 reais, tá? Elas fazem o mesmo propósito, só que uma tem a marca, a outra não tem a marca, tá? Show? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo certinho? Tudo certinho? Tudo certinho? Então tá. Tudo certo? Então tá. Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos para dar uma esticada, para ir no banheiro, pegar uma água. Eu também estou sem a minha água aqui, vou lá pegar. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí para continuar. 10 minutinhos, tá? Até daqui a pouco.
Voltei. Vamos lá, então, dar continuidade. Pessoal, vou iniciar falando, tá? Pediram aí para eu falar um pouquinho sobre a BNT, e eu me lembrei, eu fui dar uma olhada no slide, não tem no slide, então eu vou falar, e vai ficar gravado, tá tudo certo, tá? Mas lógico, né, vocês têm o material também para ler, lá no material tem, tá? Pessoal, basicamente a BNT, tá? Ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? É basicamente o órgão no Brasil, né, que rege, que publica, né, e que propõe novas normas que sejam utilizadas, né, no país, certo? Essas normas, né, propostas pela BNT ou lançadas pela BNT, né, elas não são de adoção obrigatória, né, elas são de adoção voluntária. Ah, professor, mas se é de adoção voluntária, por que a maior... já vou explicar. Por que a maior parte das empresas usam, né? Por conta de que é melhor para a empresa que tudo esteja, né? Normatizado. Por quê? Hoje as empresas elas não trabalham só dentro da empresa, né? Então, por exemplo, eu faço um projeto aqui ou algo aqui, eu mando para outra empresa para fabricar, mando para outra, e se isso não tiver uma norma, né, que gere, quando eu mandar algo daqui para outra empresa, chega lá, muitas vezes eles não vão entender. E é essa norma que garante esse entendimento. Por isso que é muito importante que as empresas, né, utilizem as normas dadas pela BNT. Ah, professor, do que tem norma da BNT? Tudo, basicamente. A norma da BNT vai... vou dar dois exemplos para vocês, tá? Desde como é que faz um furo numa peça até tamanho de margem de trabalho acadêmico. Então, a BNT abrange todo esse mundo aí, tá? Então, aqui no Brasil é associação, né? Ela não tem fim lucrativo, não recebe dinheiro, enfim, mas trabalha nesse prol, né, de manter as coisas normatizadas. Daí o Luiz Carlos perguntou, qual a diferença entre NBR e a BNT, tá? A NBR são normas brasileiras, tá? Que funcionam juntamente da BNT, tá? NBR é a atribuição de norma brasileira, tá? E a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, toda NBR está dentro de uma ABNT. Então, quando vocês virem uma norma, por exemplo, vai estar NBR 5314, eu não sei se existe essa, mas enfim. Geralmente vai estar ABNT, NBR 5314. Anda junto, É porque a ABNT é a associação, né? Onde está tudo lá dentro disso, tá? E a NBR são as normas brasileiras, tá? Sim, a NBR, as NBR são os documentos formulados pela ABNT, basicamente. Acho que melhorou para entender, né? Os documentos que são formulados pela ABNT se chamam NBRs, tá? E aí, mais para frente, vocês vão se dar conta que tem uma outra norma que são as NRs, mas daí é mais para frente. E aí, essas sim são muito importantes para vocês, tá? Fechou? Fechamos de ABNT? Então vamos para frente. É o último capítulo agora e depois a gente vai para o quiz. Beleza? Então vamos lá. O último capítulo de hoje é o capítulo 5, né? E ele fala de estratégias de resolução de problemas, tá? Então, pessoal, como a gente falou de hipóteses, a gente falou de perguntas, a gente falou de projetos e a gente falou de problemas. Então, praticamente, né, todos os projetos partem de algum problema. E esse problema precisa ser resolvido, certo? E a resolução de problemas, ele é um processo onde tem ali um esforço contido e deliberado de uma pessoa ou mais pessoas, né? Então, a gente pode ter, para resolver um problema, uma pessoa envolvida ou muitas mais pessoas envolvidas, para resolver ali um assunto que seja mais difícil ou um assunto mais controverso. Não tem problema, Laiane. Depois a aula vai ficar gravada, depois tu pode assistir o restinho da aula lá, tá? Vai com Deus, bom trabalho. E aí, pessoal, essas pessoas ali podem estar estritamente ali envolvidas naquele problema. E a gente sabe, né, pessoal,
que nem sempre é fácil a gente lidar com os problemas, né? E usualmente a gente tem aí um monte de variáveis, né? Um monte de coisas que podem estar envolvidas, tá? E a gente tem que levar tudo em consideração, né? Quando a gente faz isso, a gente não pode deixar nada, né, de lado, tem que levar tudo em consideração. Por isso, se faz extremamente necessário a gente analisar o maior número possível de variáveis envolvidas de forma racional, tá? Então isso é muito importante. E para a gente conseguir responder aí um problema de uma forma eficiente, a gente pode estar utilizando, tá? Um conjunto de estratégias para conseguir resolver esse problema. Então, o primeiro passo para a gente resolver um problema é a aceitação, né? Deu uma bug aqui. Então, aceitar que o problema existe e definir claramente o que a gente precisa resolver, a gente consegue, a partir disso, ter a pergunta da nossa pesquisa. Por quê? Porque eu aceitei que o meu problema existe e eu defini qual é o meu problema. E aí, eu tenho a minha pergunta. Segundo passo é a gente estabelecer as nossas hipóteses, né? Que a gente viu, que são as respostas supostas, prováveis e provisórias para o nosso problema. E a terceira etapa é a gente fazer ali aquela investigação sobre o tema do nosso problema e coletar o máximo possível de informações importantes para que a gente possa resolver esse problema. Aí, para coletar essas informações, né, a gente já viu, né, pode usar pesquisa bibliográfica, entrevista, questionário, observação de campo e várias outras variáveis aí. O quarto passo para a gente resolver um problema é a análise e interpretação desses dados. Por quê? Um conjunto gigantesco de dados que não foi analisado, ele é um conjunto gigantesco de dados que não serve para nada. Certo? Beleza? Então, esses dados precisam ser interpretados. E a última etapa consiste basicamente em a gente implementar, né? Seria a parte de fazer uma ação, né? Implementar todas as atividades, ver quais foram os resultados, executar a solução do nosso problema e ver se resolveu o problema. Então, aqui a gente tem basicamente um fluxogramazinho, né? Só para vocês entenderem todas as etapas, né? Então, a primeira etapa, estabelecer o problema ou a pergunta da pesquisa. Segunda etapa, estabelecer as hipóteses. Terceira etapa, coletar dados e informações. Quarta etapa, analisar e interpretar os dados e informações. E a última etapa, implementar a solução e chegar a um resultado. Fechou? E aí, pessoal, uma ferramenta muito poderosa e muito utilizada nas empresas para resolver problemas é o tal do 5W2H. Alguém já ouviu falar do 5W2H? Ou nunca ouviram falar? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Muito bom, né? O 5W2H, pessoal, é um processo, né, de resolução de problemas, uma ferramenta, né, de resolução de problemas, que ela parte de 7 perguntas. E é 5W2H porque ela é uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos, então ela é em inglês, né, mas daí a gente consegue traduzir para o português, tá? Então são 5 Ws, né, que é o what, who, when e where, né, que quer dizer o que, quem, onde e quando. E os 2 Hs, que é how e how much, que seria como e quanto custa. Como é que eu resolvo esse problema? Então, como é que eu uso essa ferramenta, né? São essas 7 perguntas. Então, por exemplo, o meu problema, vou dar um exemplo, tá? O meu problema é que as pessoas estão usando o EPI de maneira errada. Então, eu vou para o primeiro W, que é o quê? Então, eu escrevo lá, o quê? O que é o meu problema? Pessoas usando o EPI de forma incorreta. Aonde que está acontecendo? Que seria o segundo W, né? Aonde que está acontecendo? No campo de trabalho. O terceiro, aí eu passo por um H, certo? Que é um como. Como eu vou solucionar o problema? Aí eu coloco lá, dando treinamento sobre o uso correto de EPI. Quando que eu vou dar o treinamento? Volto para o W. Quando que eu vou dar o treinamento? Dia 15 de agosto de 2024. Quem vai dar o treinamento? João da Silva Lopes. Onde vai ser o treinamento? Eu coloco lá, auditório 1 da empresa tal. Quanto vai custar o treinamento? O custo do coffee break mais o custo da hora do João da Silva Lopes que vai dar o treinamento.
E aí vocês conseguem observar que rapidinho, respondendo 7 perguntas bem rapidinho, eu consegui encontrar um jeito de resolver o meu problema de pessoas usando EPI de forma incorreta, né? Então, de um jeito bem simples e bem rápido, né? Usando essa ferramenta, a gente consegue resolver um problema. Quando a gente faz o 5W2H, sempre quando termina, a gente tem a resposta para o nosso problema. Então, o 5W2H é uma ferramenta simples, barata, né? Porque é só escrever num caderno, e muito eficiente. É uma ferramenta que eu gosto bastante, tá? Alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? Para a gente poder ir para o nosso quiz. Não? Tudo certo? Deixa eu ver se eu estou ouvindo aqui. Estou ouvindo. Fechou? Podemos ir para o nosso quiz? Todos preparados? Porque está na hora do quiz. Por que são 5W e não 4Ws? Porque são 5 perguntas que tem a letra W que vem do inglês. What? Ah, aqui tem, tá faltando um, né? Tá faltando um. What, who, when, where. What, who, me faltou um, é verdade. Não tinha me ligado disso, Emerson. Mas são 5 Ws. Agora eu fiquei intrigado. Vou ver qual que faltou. Peraí. Ah, o porquê, né? Faltou só o mais importante, que é o porquê. Aqui faltou o why. Tem um why aqui, que é o porquê. Por que está acontecendo o problema? Fechou? Que estranho. Depois eu vou mudar essa foto aqui. Beleza? Obrigado por avisar. Eu não tinha nem me ligado. Mas é 5W e 2H. Fechou? Todos preparados para o quiz? Todos preparados? O W que faltou é o W do porquê que faltou ali, tá bom? Sim? Todos preparados? Pessoal, para quem não participou do quiz, tá? Na outra unidade curricular, tá? Como é que ele funciona, tá? Tem algumas perguntas aqui, tá? As perguntas têm 4 alternativas e vocês têm 1 minuto para responder. Repetir definição de hipótese. Deixa eu voltar lá, peraí. Hipóteses, né? São as respostas prováveis para o meu problema. Basicamente é isso, tá? Pois, vocês estão querendo me testar, né? Pô, lembrar de uma coisa que foi falada meia hora atrás. Sendo que eu tô falando aqui um monte. Tá. Então, pessoal, para quem não participou do quiz nas outras semanas, né? Como é que ele funciona? Eu boto perguntas aqui na tela, tá? A pergunta tem 4 alternativas, tá? E aí eu dou 1 minuto para vocês responderem no chat qual é a alternativa que vocês indicam como correta. Tá bom? Fechou? Todos prontos? Todos prontos? Todos? Todos? Então vamos lá. Vamos começar então. Que rufem os tambores. Primeira pergunta. Esta definição se refere ao quê? Abre aspas. É um documento que especifica de forma detalhada o caminho que se deverá percorrer para alcançar os objetivos propostos. Do que é essa definição? É definição de empresa, de hierarquia, de projetos ou de produção? 1 minuto. Não estão ouvindo a música. Não estão ouvindo. Oh, para mim está tocando. Não, peraí. Paulo, para. Para tudo, para tudo. Não, não é possível, pô. Eu resolvo. Para tudo. Não, para tudo. Ah, eu que fui tanso aqui, cliquei no negócio errado. Peraí, vamos ver. Vamos voltar. Voltamos.
Vamos ver se agora vocês ouvem aí. Oi? Tá. Então vamos voltar do início. Rebobinamos. Rebobinamos. Tá na hora do quiz, pessoal. Vamos fazer de conta que não aconteceu ainda. Então tá, pessoal. Vou dar esse 1 minuto agora que eu resolvi a música, tá? Vou dar esse 1 minuto aí para vocês responderem, tá? Deixa eu botar aqui. Vou dar 1 minutinho. Clica aqui para compartilhar, não vai. Vai ter que botar. Ué, parou. Vou botar uma. Pessoal, vamos responder. Dez segundos para quem ainda não respondeu. 3, 2, 1. Quem respondeu, respondeu. Acho que todos responderam a letra C. Então, a definição de é um documento que especifica de forma detalhada o caminho que se deverá percorrer para alcançar os objetivos propostos é a definição de projetos. Parabéns aí vocês que acertaram a pergunta número 1, certo? Vamos lá, então, para a pergunta número 2. Assinale a alternativa que representa uma característica de projeto. Recursos definidos. B. Tempo ilimitado. C. Planejamento inalterável. Ou letra D. Funcionários desmotivados. 1 minuto. Temos algumas respostas divergentes agora. 20 segundos, pessoal. Segundo. 5, 4, 3, 2, 1. A maior parte do pessoal respondeu letra A. E a característica que representa um projeto é ter recursos definidos. Então, como eu falei, né? Todo projeto ele tem que ter os recursos definidos, sejam recursos de tempo, sejam recursos de dinheiro, né, financeiro, ou sejam recursos humanos. Parabéns para quem acertou aí a resposta. Próxima pergunta. Qual é a primeira fase de um projeto? Letra A, planejamento. Letra B, ideação. Letra C, concepção. Ou letra D, ação. 1 minuto. Essa eu botei para causar discórdia no bastante resposta diferente. Gol!
e você foi. Ó, aí teve bastante discórdia, hein? A, B e C choveu, mas acertou quem colocou letra P, ideação, né? A ideação é a primeira fase, porque é onde eu vou ter a minha ideia, né? É onde eu vou formular o meu problema, né? Aí depois concepção, na verdade a concepção dentro da ideação, depois planejamento e por último a ação. Legal? Show de bola aí quem acertou aí a pergunta, tá? Essa foi pegadinha mesmo, essa aí foi para colocar vocês para pensar, beleza? Próxima pergunta. Assinale o método que utiliza apenas conhecimentos já experimentados. Letra A, método dedutivo-dedutivo. Letra B, método dedutivo-indutivo. Letra C, método dedutivo ou D, método indutivo. 1 minuto. Gravada muito, né? Opa, e nós também temos urgência. Letra D. Bastante letra B, bastante letra D e 15 segundos para Três, 2, 1. Ó, a Carolina ali, ó, bateu com tudo e falou: correto é a letra D. Será que é? Vamos ver a resposta. Acertou quem colocou. Letra D, método indutivo, né? Então, o método indutivo é o que utiliza conhecimentos já experimentados. Por quê? Porque ele é indutivo, porque ele induz a resolução do problema. Induz com os conhecimentos já experimentados. Parabéns aí para todos que acertaram. E a última pergunta é a seguinte: assinale uma ferramenta utilizada para a resolução de problemas. Letra A, FIMEA. Letra B, 5W2H. Letra C, fluxograma. Ou letra D, diagrama de blocos. Essa foi mais uma mãozinha com açúcar, né? Para a aula bem tranquila, bem boa. Segundos, pessoal. Cinco, 4, 3, 1. Acabou 1 minuto. Todos responderão B e todos estão de parabéns. A resposta é letra B. Pessoal, resta alguma dúvida ainda da aula de hoje? Não? Então, o seguinte, tá? Logo aqui, terminando aqui agora, eu já vou pegar esses slides, já vou colocar lá no Moodle para vocês, tá? Então, agora, a gravação vai entrar mais tarde, tá? Porque precisa renderizar, tem um monte de coisa, tá? Vamos cumprir o nosso combinado e fazer o questionário avaliativo. Aproveitar que sobrou aí uns 10 minutinhos até as 10 da noite. Vão lá, olhem o questionário avaliativo. Ah, professor, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais. Então tá, é até quinta-feira, tá? Não esqueçam de fazer o questionário avaliativo. Por quê?
esta é uma matéria, uma unidade curricular, que ela é só EAD. Então, essa é a única nota que vocês vão ter aqui para saber se vocês foram aprovados ou se não foram aprovados, tá? Como eu já falei, né? Depois tem o processo de recuperação, mas isso é mais para frente, tá? Não precisem se preocupar com isso agora. Mas façam o questionário avaliativo com atenção, façam com esmero, estudem para fazer, tá? Não façam lá de qualquer jeito. As perguntas que estão lá não são perguntas difíceis, tudo tá ou no material, ou no slide, ou aqui na gravação, então vocês têm subterfúgios, né? Para ir bem e tirar uma boa nota. Não saiam chutando as respostas, respondam com certeza, tá bom? Combinados? Estamos combinados? Então tá. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pelos elogios. Agradeço. Faço tudo isso para vocês, né? 2 chances dessa vez, tá, Fernando? 2 chances só. Essa é uma OCzinha mais curta, né? 2 chances tá bom. Beleza? Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Não esqueçam de fazer atividade. Semana que vem inicia outra unidade curricular e a gente vê na próxima semana aí a próxima unidade curricular, tá bom? Vamos com Deus e até semana que vem. Um abraço a todos.